também quero aqui, inicialmente, agradecer a confiança de mais de 20 mil eleitores que nos outorgaram mais um mandato dessa casa de público e manifestar mais uma vez o meu compromisso, a minha lealdade, o trabalho, a determinação de fazer um grande mandato a favor do nosso Estado. Quero também, senhora presidente, em cima do que disse aqui o deputado Márcio Monteiro, o deputado Zé Teixeira, fazer algumas ponderações. Sei que no momento eleitoral de disputa, nós temos uma disputa entre PT e PSDB no nosso país e aqui no nosso Estado também, e nada mais natural, isso é da democracia e é importante que a gente possa manifestar nosso ponto de vista, que a gente possa dizer claramente o que nós queremos, o que nós pensamos, até para que os eleitores possam cada vez mais formar a sua opinião, sua convicção, seu convencimento e, de repente, ser estimulado a votar. Porque é verdade que com mais de 20% de média de abstenção no nosso Estado, a maior abstenção da história das eleições recentes no nosso país, demonstra claramente que há um cansaço do eleitor com relação a esse modelo. E eu me lembro que no primeiro mandato que me elegi aqui para essa casa, no início de 2007, no início do primeiro mandato, a primeira audiência pública que realizei aqui na Assembleia foi sobre reforma política. Portanto, há 7 anos atrás, já fazíamos esse debate, antes até, mas aqui trouxemos para o Parlamento junto com o mandato de deputado estadual. E, infelizmente, nós estamos 7 anos depois daquela audiência pública, 20 anos depois de constatadas as necessidades, porque discutimos isso há muito tempo, nós ainda não avançamos nesse sentido. Espero, deputado Márcio Monteiro, que se elegeu deputado federal pelo PSDB do Mato Grosso do Sul, e aqui publicamente quero lhe cumprimentar nesse sentido, desejar sucesso e sorte ao seu novo mandato, mas que o senhor possa levar o Congresso Nacional, principalmente a Câmara Federal, acima de qualquer coisa, acima das nossas diferenças ideológicas, que são importantes para o nosso Estado e para o nosso país, mas que o senhor possa levar também, engrossar o caldo da discussão da necessidade de se fazer uma reforma política no nosso país. Esse modelo está falido. Esse modelo eleitoral político brasileiro está falido e vai levar cada vez mais a essa situação de descrédito da população com relação à política. Mas o pior é que não é com relação só à política, é com relação aos políticos principalmente. E aí todos nós somos penalizados, porque você vai disputar uma eleição como essa que nós disputamos, e cada vez com muito mais dificuldade, porque muitas vezes você está falando para o eleitor, você está falando numa reunião, parece que você está ali se justificando de um monte de coisa, as pessoas olhando meio desconfiado, como se você tivesse cometido algum tipo de irregularidade. Tamanho é o descrédito que tem com a classe política de uma maneira geral. Então, essa reforma política urge, é necessária, passou da hora do Brasil, do Congresso Nacional, na verdade, que é quem tem a responsabilidade de fazer a reforma política no nosso país. Infelizmente, espero que a qualidade do Congresso tenha melhorado e que essa reforma possa sair e mudar esse quadro. E quero também aqui fazer mais uma vez, senhora presidente, uma menção com relação aqui que foi colocado pelo deputado Zé Teixeira. A quem eu também respeito muito, porque tenho a sua linha ideológica, que eu não concordo na grande parte, mas que eu respeito legitimamente, e ele sempre foi um homem de lado. Respeito o deputado Zé Teixeira nesse sentido, porque defende as coisas que ele acredita e tem que ser respeitado nesse aspecto, embora eu não concorde com uma grande parte das coisas que ele fala. Uma delas, por exemplo, quando mostra o Brasil, com todos os problemas que tem, como se nós estivéssemos num caos total a nossa sociedade. Se nós pegarmos os indicadores econômicos e sociais do nosso país, de 12 anos atrás, todos os indicadores, eu não estou falando de 1, de 2, de 3, de 4, eu estou falando de todos os indicadores econômicos e sociais do Brasil. O Brasil avançou em todos os indicadores. Na economia, socialmente, melhorou a desigualdade no Brasil, o combate à fome, o combate à mortalidade infantil, a distribuição de renda, a quantidade de jovens que estão dentro da escola, o poder aquisitivo do nosso povo. Melhorou em todos os aspectos. A saúde tem muito que melhorar, lógico que tem muito que melhorar.
Nós fizemos ano passado a CPI da saúde aqui no nosso estado, e o nosso estado é um exemplo do que acontece no restante do Brasil. Nós temos problema de falta de recursos, mas nós temos muito problema de desvio de recursos no nosso país. De desvio. E aí a sociedade que luta contra a corrupção, uma grande parte dela suborna o guarda. Uma grande parte dela quer furar fila. Uma grande parte dela, quando a corrupção é favorável a ela, não questiona a corrupção. Como que é esse negócio? Quando é para mim serve, quando é para o outro é crime? Então, isso na verdade, a bandeira da corrupção tem que ser discutida, tem que ser enfrentada e tem que ser combatida, e nós concordamos e sempre concordamos com isso. Nunca fiz alguma manifestação que não fosse nesse sentido. Mas nós temos que entender e cobrar também que nós precisamos ter um judiciário eficiente. E nós temos que ter a coragem de fazer esse debate. Sabe por quê, presidente? Porque muitas vezes nós ficamos o legislativo e o executivo, né, não fazemos esse debate sobre o judiciário. Porque todo mundo fica no receio, porque tem o juiz, tem o desembargador, tem o ministro, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo. Mas tem nós com a nossa consciência, eu não cometi crime nenhum, eu não tenho nenhum problema para questionar. O judiciário brasileiro, sul-mato-grossense, precisa ser mais eficiente, precisa largar de estar sentado em cima de processo, fazer a justiça acelerar, julgar com verdade, não ser parcial, ser justo. Isso que nós esperamos, esse poder tem que dar esse exemplo também, porque senão não adianta nós avançarmos com o executivo, avançarmos com o legislativo, se um outro poder não avança nesse aspecto. Deputado, Vossa Excelência dispõe de... Já vou concluir, senhora presidente. Então, tudo isso nós precisamos discutir, mas precisamos principalmente tomar medidas eficientes para que isso aconteça no nosso estado e no nosso país também. Então, quando nós vamos discutir corrupção, principalmente do plano nacional, que a grande mídia principalmente elegeu a Petrobras, a corrupção, não tem problema, eu acho que nós temos a necessidade e o dever de fazer esse debate, e entrar nesse debate, mas tem que ser junto, para ser justo, com o debate do que era o Brasil de 12 anos atrás e o que é o Brasil de hoje. Essa questão é fundamental, porque o que nós estamos discutindo não é só o combate à corrupção, nós temos que discutir conjuntamente medidas que façam do Brasil um país melhor. E aí corrija as distorções que o deputado Zé Teixeira estava falando aqui. Porque quando fala o deputado Zé Teixeira, com relação à questão indígena, tem que falar que o governo federal tomou providências, tem que falar que o governo federal ofereceu recursos para a compra das áreas, principalmente em disputa aqui no nosso estado, e que tem um problema hoje com relação a valores, mas providências são tomadas nesse sentido, e que o governo tem interesse de agir, e está fazendo isso dessa maneira, e tomar providências para que essas questões sejam resolvidas. No campo da saúde, o programa Mais Médicos é um exemplo claro. Será que alguém pensa que foi fácil fazer esse enfrentamento com os médicos do nosso país para poder levar médico a tudo quanto é cidade do nosso país e garantir assistência médica com dignidade? Nós sabemos os problemas que tem, não só dentro do Congresso, nós temos o corporativismo, que não só dos médicos, de tantas outras classes dentro do nosso país, que pressionam o Congresso Nacional, que pressionam aqui a Assembleia Legislativa, que não tem compromisso no discurso, mas na prática não tem. E assim mesmo nós estamos conseguindo avançar. E o problema da saúde não é apenas com relação à falta de recursos, mas é também com relação à gestão. Quantas irregularidades nós sabemos que tem de desvio de recursos, de má aplicação dos recursos públicos na área da saúde, o que explica claramente a baixa qualidade do serviço de saúde que é oferecido ao nosso povo, principalmente pelo SUS. Na educação, os avanços que nós tivemos. Quanta gente hoje tem acesso à universidade? 56% dos jovens brasileiros em final dos anos 90 e começo dos anos 2000 estavam fora das universidades brasileiras. Nós mudamos muito a realidade desse país. Agora, vamos discutir, sim, corrupção, porque é uma obrigação nossa, mas vamos discutir também os indicadores econômicos e sociais, para a gente poder ser justo com o nosso povo. Não vamos ludibriar o nosso povo, vamos dizer às bandeiras o que pensam com relação à privatização, a modelo de Estado, ao papel do Estado de ser ele o indutor do desenvolvimento, mas não só do desenvolvimento econômico, mas também do desenvolvimento social. Já vou terminar.
senhora presidente. Porque se nós quisermos um país sério, nós temos que entender que país sério tem que ter governo sério. E governo sério é o governo que principalmente cuida do seu povo. E cuidar do seu povo significa assegurar para as pessoas os direitos mínimos de viver com dignidade, de poder comer todos os dias, de poder ter um teto, de poder ter saúde de qualidade e de poder ter acesso à educação, principalmente, de qualidade, para fazer a transformação que nós temos que fazer, mexendo com a educação, com a cultura, com acesso à informação. Porque quem tem educação, cultura e acesso à informação faz a mudança por si próprio. Senhora presidente, já vou encerrar. Quero aqui, para terminar, dizer que o debate, ele é necessário, é eficaz, mas a população tem que estar atenta, não são só as candidaturas, tanto no plano nacional quanto no plano estadual, da Dilma com o Aécio, do Delcídio com o Reinaldo. Não é só as pessoas que estão em jogo, a cara do candidato, é principalmente o projeto que cada um defende e o modelo de país e de sociedade que nós queremos. Nós temos que aprofundar esse debate e vamos fazer isso ao longo da campanha. Muito obrigado.